Redes neurais artificiais é um dos temas mais interessantes que existe na área de aprendizado de máquina. E esse é o conteúdo que a gente vai começar a conhecer agora. Como ele tem muita coisa, tem um conteúdo vasto sobre redes neurais artificiais e muita coisa de background que você precisa aprender para não necessariamente só meter a mão na massa sem saber o que está fazendo, a gente vai dividir esse conteúdo em várias videoaulas, tá? E nessa primeira videoaula eu vou fazer uma introdução às redes neurais artificiais. Então vocês vão entender o que é, qual a diferença dela para uma rede neural biológica. Vocês vão entender o que são os sinais de entrada, pesos sinápticos, funções de ativação. Para que a gente entenda todo esse background e a partir da próxima aula a gente comece a fazer uma coisa mais dividida entre implementação e conceituação de coisas que são interessantes. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre redes neurais, vem comigo. É importante conhecermos o que vem a ser as redes neurais artificiais, né? Então, nas próximas aulas, vamos dividir esse conteúdo e essa primeira aula a gente vai entender, ter uma visão geral desse tipo de algoritmo. Tá? Bem, na busca pela construção de máquinas inteligentes ou mesmo que apresentem um comportamento inteligente, um modelo que acaba tendo sempre comparação é o cérebro humano, né? No nosso cotidiano, a gente acaba realizando atividades que vão requerer a atenção a diferentes eventos, né? Que são realizados no mesmo tempo e o processamento de informações variadas, né? De forma que isso conduza a uma tomada de decisão conveniente. Quando a gente coloca esse contexto, não tem como a gente discutir as redes neurais artificiais, né, ou RNA. Os seus primeiros estudos eles estão há mais de 50 anos atrás, né, e tal tema começou a ser fortemente pesquisado mais no início dos anos 90, né, onde a gente aumentou poder computacional, tem mais a geração de dados, né, então tudo isso corroborou para que a gente voltasse à tona. Não é um conceito, quando se fala-se de redes neurais artificiais, não é um conceito novo. Relacionamento a nível de ciência da computação é um conceito até antigo. Algumas aplicações, né, dentre várias que podem ser estudadas com esse tipo de algoritmo, a gente tem aí, por exemplo, a avaliação de imagens capturadas por satélite para vários tipos de aplicações, inclusive, por exemplo, o meu trabalho é nessa linha, classificações de padrões de escrita e de fala, reconhecimento facial, né, que é um sub-ramo aí da visão computacional, é muito utilizado. Hoje a gente tem inclusive smartphones, né, com essas tecnologias para destravar uma tela, por exemplo, das mais simples às mais complexas atividades, né. Controles de trens de grande velocidade, né, autônomos, previsão de ações do mercado financeiro também está muito à tona, né, na moda, né, esse tipo de aplicação. Identificação de anomalias em imagens médicas, né, e aí tem vários tipos de problemas que podem ser estudados utilizando essas redes neurais. Mais especificamente, a gente pode pensar trabalhos acadêmicos até, né, que utilizam em várias áreas, né, as redes neurais. Então a gente tem aí, por exemplo, redes neurais aplicadas para classificação e predição de câncer com base num perfil genético do indivíduo, né? Tem artigos aí bem recentes, como esse, que é um artigo de 2013, né? E a gente tem artigos até bem mais recentes do que esse, né? Coloquei esse apenas como para ilustrar o exemplo. No ramo da biologia, a gente tem, por exemplo, classificação de espécies de ratos utilizando os sons produzidos por eles. Em finanças e economia, elas têm uma característica, né? Os dados não são lineares. E as redes neurais artificiais, elas são muito utilizadas nessas áreas por conta justamente dessa não linearidade, né? Desses tipos de problema. Então, a gente pode predição de preço, predição de ações, nós temos vários trabalhos nessa frente. Aplicações na etologia, né? Que estuda o comportamento social, né? de um indivíduo, de um animal ou de um ser humano, né? Então a gente busca a diferenciação de diversas expressões, né,
faciais que vão caracterizar os sentimentos, nesse caso os sentimentos humanos. Então a gente pode utilizar isso até dentro de estudos, né, de tipo EAD, onde se vê a expressão facial, se um aluno está entendendo, se um aluno não está entendendo o conteúdo, se ele está gostando, se ele não está gostando daquele conteúdo em questão. Tá? Mas a gente fala de quando elas surgiram, fala das suas principais ramos de aplicações, mas o que são então as redes neurais artificiais? Né? Elas são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso de nós seres humanos. Né? A gente pode até definir um pouco mais dizendo que elas são um conjunto de unidades de processamento que são caracterizadas por esses neurônios artificiais, não são neurônios biológicos, né? Que são interligados por um grande número de interconexões, né? Que a gente chama essas interconexões de sinapses artificiais. E são representadas nesse modelo artificial por vetores ou matrizes, né? De pesos sinápticos. Essas redes neurais artificiais, elas possuem a capacidade de aquisição e manutenção de conhecimento baseado nas informações que ela recebe, certo? E aí a gente tem as principais características das redes neurais artificiais. Uma delas, adaptação por experiência, né? Então a gente vai ver que um dos problemas de criar redes neurais é descobrir os pesos ideais para aquele tipo de aplicação. Então ela adapta alguns parâmetros, por exemplo, esses pesos sinápticos, né? Faz essa adaptação a partir de uma apresentação de exemplos, né? Então ela vai receber alguns padrões, amostras, né? Que estão relacionadas a alguma aplicação específica e possibilita a aquisição do conhecimento por experimentação, né? Por tentativa ali. Uma outra característica é a capacidade de aprendizado. Então, por meio da aplicação desse método de treinamento, a rede vai conseguir extrair relacionamentos, né, existentes entre diversas variáveis, diversos atributos ali que compõem aquela aplicação. E ela vai conseguir gerar um aprendizado baseado nessa característica. E aí acaba levando a uma outra característica intrínseca das redes neurais artificiais, que é a habilidade de generalizar. Né? Então ela aprende com os dados e generaliza para novos dados. Então, após você fazer o treinamento, ela é capaz de generalizar esse conhecimento, possibilitando estimar soluções que até então eram desconhecidas. Então, se você passar um conjunto de dados conhecido, ele vai estudar esses dados, analisar esses dados e vai gerar um modelo. Né? Então, você pode informar novos dados para ele e ele vai conseguir fazer previsões ou classificações em cima do que ele aprendeu. Né? Uma outra característica é a otimização dos dados, né? Então, é baseado nas características, obviamente, dos dados de cada aplicação, de um determinado conjunto de dados de uma aplicação. Ela é capaz de realizar uma organização para encontrar padrões de agrupamento, né? Que acabam agrupando dados, né? A partir das particularidades que existem em comuns entre eles. E nós temos uma característica também de tolerância a falhas, né? Devido ao elevado nível de conexões, né? Você pode ver que eu posso ter uma rede com milhões de registros de neurônios e várias camadas intermediárias nessa RNA. Né? E ela tornou-se um sistema tolerante a falhas, né? Justamente por isso, porque quando parte dessa estrutura aqui não tá que está comprometida, por exemplo, ela acaba conseguindo tolerar a falha, né? E resolver o problema. E armazenamento distribuído, que é também o que tem a ver com tolerância à falha, né? Porque a gente vê que a estrutura ela tem várias, milhares ou milhões de neurônios artificiais, né? Permitindo que você aumente a robustez do modelo, né? de uma determinada arquitetura, frente a neurônios que parem de funcionar. Tá? Então, é um modelo bem robusto. Facilidade de prototipagem. Apesar de toda a robustez que tem internamente encapsulado dentro dos modelos de RNA, a gente pode fazer uma implementação relativamente simples, né? Claro que depende da aplicação que você for desenvolver,
né? Porque o processo de treinamento ele é padrão, dependendo do algoritmo que você for utilizar, e só que os resultados eles são obtidos por operações matemáticas bem triviais, que é o que a gente vai ver em seguida. Tá? Aí a gente não tem como falar de um neurônio artificial sem falar do neurônio biológico. Né? Bem, o processo de informações do cérebro humano, o processamento, né, ele é regido por elementos processadores biológicos, né, que acabam operando de maneira paralela e tem como objetivo a produção de algumas ações para cada uma das suas funcionalidades, né? Tipo, pensar, memorizar alguma coisa. A célula, que acaba sendo o elemento principal desse sistema, é o neurônio. E aí o papel do neurônio vai se resumir a conduzir impulsos sob determinadas condições de operação. Né? E esses impulsos eles são alguns estímulos elétricos que surgiram através de reações físico-químicas. E tal elemento biológico, né, tal neurônio, ele pode ser dividido em basicamente 3 partes principais, né, que seriam os dendritos, o corpo celular, ou soma também chamado, e o axônio. Os dendritos eles são constituídos, né, por finos prolongamentos que acabam juntos formando a árvore dendrital. Né? E a função desse cara aqui é justamente captar de maneira bem contínua os estímulos que vão surgindo ou dos neurônios onde eles estão conectados, que são chamados de neurônios conectores, ou do próprio ambiente externo, onde eles podem estar em contato se eles forem neurônios sensitivos. Né? Essa é a função dos dendritos, receber as entradas, esses estímulos aí. O axônio, né, é um único prolongamento, né, que ele tem a missão de conduzir os impulsos elétricos, né, para os neurônios conectores, né, ou para aqueles que vão diretamente ter contato com o tecido muscular, que são os neurônios efetuadores. A sua terminação aqui, elas são chamadas de terminações sinápticas. E as sinapses, né, elas acabam se configurando como as conexões que viabilizam a transferência de impulsos do axônio, né, de um neurônio para os dendritos de outro neurônio. As sinapses são as ligações, digamos, entre os neurônios biológicos. Então, resumidamente, você pode observar que embora as atividades desse neurônio biológico pareçam ser bem simples, né, só que eles atuando em conjunto são os principais responsáveis pelos processamentos executados e gerenciados por nós, seres humanos, pelo nosso cérebro, certo? E aí, tendo esse background, a gente tem que ver um pouco sobre neurônio artificial. Né? Então, a estrutura do RNA ela foi desenvolvida a partir de modelos conhecidos, né, desses modelos que a gente viu agora há pouco do sistema biológico, nervoso biológico e do próprio cérebro humano. Né? E os elementos computacionais ou unidades processadoras aqui passam a ser chamados de neurônios artificiais. Né? Então, eles são modelos mais simplificados do que o neurônio biológico. Né? E esses modelos eles foram inspirados a partir da análise de geração e propagação de impulsos elétricos pela membrana celular dos neurônios. Né? Então, ele tenta replicar o mesmo modelo de funcionamento. Os neurônios artificiais dos modelos RNA, eles não são lineares, né? Eles fornecem saídas que são tipicamente contínuas e acabam realizando funções simples. Eles coletam sinais que recebem nas entradas, agregam de acordo com a função operacional e produzem uma resposta, né, levando em consideração uma função de ativação que você vai utilizar. Tá? O neurônio mais simples e que engloba as principais características do neurônio biológico, que são as características de paralelismo e conectividade, alta conectividade, ele foi proposto em 1943 por McCulloch e Pitts, então há bastante tempo, né? Então vamos ver aí 77 anos que foi proposta essa primeira estrutura. E ela é a mais utilizada até hoje, né? Essa estrutura aqui, que a gente vai conhecer as partes dela. Né? A principais das arquiteturas que existem de redes neurais artificiais, essa é a mais utilizada, mesmo em alguns algoritmos mais recentes. Tá? E aí, dos elementos básicos, a gente tem os sinais de entrada, né? Que são esses em destaque aqui.
Esses sinais de entrada são as medidas advindas do meio externo, né? Ou que representam os valores assumidos pelas variáveis de uma aplicação específica. É como se fosse aqueles atributos que você tem dentro de um arquivo, de uma base de dados que você aplica lá em Machine Learning. Esses sinais, eles geralmente são normalizados, né? Então, a gente viu técnicas de normalização, padronização, que é justamente para aumentar a eficiência computacional dos algoritmos, né? Um outro elemento básico são os pesos sinápticos. Então, nós temos aqui os sinais e nós temos os pesos. E eles têm valores que vão ponderar cada uma dessas variáveis de entrada para você poder quantificar as relevâncias dela, de cada uma dessas variáveis, em relação à funcionalidade do respectivo neurônio. Então, é muito importante você ter esses pesos sinápticos. E é o que a gente vai precisar resolver dentro de um modelo de rede neural artificial. Temos o combinador linear, esse símbolo aqui de somatório, que a função dele é agregar, né, todos os sinais de entrada que foram ponderados, né? Então, ele vai realizar a soma da multiplicação entre os sinais de entrada e o seu respectivo peso, né? E o objetivo é produzir um valor de potencial de ativação. E aí a gente tem também esse θ aqui, essa letra grega, para representar um limiar de ativação, né? Em alguns trabalhos você vai conhecer um termo chamado bias, que é um limiar de ativação. Ela é uma variável, né, que vai especificar qual vai ser um patamar apropriado para que o resultado produzido pelo combinador possa gerar um valor de disparo em direção à saída do neurônio. O potencial de ativação, ele é o resultado obtido pela diferença do valor produzido entre o combinador linear, aquele somatóriozinho, e o limiar de ativação. Então a gente faz a multiplicação entre o peso e o sinal de entrada e aplica o bias também, tá? Então, se esse valor no final for positivo, então o neurônio vai gerar um potencial excitatório, tá? Aí a gente tem a função de ativação, tá? Que seu objetivo vai ser limitar a saída do neurônio dentro de um intervalo de valores a serem assumidos pela própria imagem funcional. É como se fosse assim, se você está querendo fazer uma rede neural para aplicar para gerar uma classificação binária, né? Se é classe 0 ou classe 1, então você vai usar uma função matemática que só retorne 0 ou 1. Isso é uma função de ativação. E aí no final a gente tem o sinal de saída, né, representado por y, que ele vai constituir um valor final produzido pelo neurônio em relação a um determinado conjunto de sinais de entrada, né? Podendo ser também utilizados por outros neurônios que eles estão conectados se eu tiver várias camadas dentro desse neurônio, dessa rede. E aí eu tenho as principais expressões matemáticas que representam o resultado que é produzido por esse neurônio artificial proposto pelo McCulloch-Pitts. U, que é o potencial de ativação, né? Ele vai ser gerado pelo somatório de todas as entradas, né? Da multiplicação de todas as entradas pelo seu peso menos o bias, né? Que é o limiar de ativação. E ele gera, então, um potencial de ativação. E aí você aplica em G, que é uma função de ativação, esse resultado, e ele vai te dar um resultado Y, que é a saída dessa rede. Então, dependendo da função que você utilizar aqui, ele vai gerar Y, por exemplo, entre menos 1 e 1, valores ou 0 ou 1, ou o valor que é saída é o mesmo que entra é o mesmo que sai. Então, depende de que tipo de função que vocês vão ver durante as nossas próximas aulas, alguns exemplos de funções de ativação e como utilizá-las. Resumidamente, como é que funciona então todo esse processo? Então, o primeiro passo é o neurônio artificial recebe um conjunto de valores, que são as entradas do neurônio, como se fosse aqueles atributos lá que você pega numa base de dados, lá do Kaggle ou da UC. Você vai pegar esses valores e multiplicar cada uma delas por um peso sináptico. Esse peso sináptico você pode inicialmente gerar estaticamente ou você pode gerar randomicamente, tá? Isso faz parte do processo de treinamento. Depois você obtém o potencial de ativação produzido por essa soma ponderada dos sinais de entrada, subtraindo-se o limiar de ativação, que foi o que a gente apresentou agora há pouco. E
por fim, você aplica uma função de ativação tendo como objetivo limitar a saída do neurônio. E aí depois você compila essa saída a partir dessa função de ativação, tá? Em relação ao potencial de ativação. Então você tem todo esse processo de funcionamento. E aí o que a gente vai ver nas aulas subsequentes é justamente como a gente pode conduzir a construção dessa rede neural artificial pensando nesse passo a passo. E aí, para finalizar, a gente poderia fazer uma comparação, já que a gente viu o neurônio artificial e o neurônio biológico, né? Então a gente tem 3 parâmetros aqui: eficiência energética, que é a operação por segundo. Por exemplo, eu posso fazer a eficiência energética, né, do tempo 10 sobre menos elevado a menos 6 joules, enquanto o neurônio biológico é 10 elevado a menos 16. Né? O tempo de processamento de operação por neurônio, considerando um clock na ordem de gigahertz, é de 10 elevado a menos 9 segundos para o neurônio artificial e 10 elevado a menos 3 segundos para o neurônio biológico. E o mecanismo de processamento, no caso do neurônio artificial, ele é tipicamente sequencial, e do neurônio biológico ele é tipicamente paralelo. Então, gente, aqui a gente encerra essa primeira parte, essa parte de introdução das redes neurais, dos conceitos que tem. Você vê que não é um conceito que é tão trivial assim, que está no nosso dia a dia. Talvez muitos de vocês não estejam ainda visualizando como implementar. Mas nas próximas aulas a gente vai fazer justamente esse processo de construção, de conhecimento das funções de ativação, de criação de sinais de entrada, dos pesos sinápticos, do treinamento e todos os processos que a gente já sabe, treinamento e teste, e depois, no final, a avaliação da acurácia de um dado modelo. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece. Um abração e até a próxima videoaula.